Oi, oi, gente! Bem-vindo a mais um Gente que Conta. Eu sou Vitória Oliveira, CEO da Conectab e também host desse podcast. Ao meu lado, ele que é meu amigo, conselheiro, especialista no mercado de contabilidade. Não vou ficar enchendo muita bola dele, que eu já enchi, né, em todos os episódios. Roberto Dias Duarte. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje um pouquinho sem voz. Totalmente sem voz. Mentira, dá pra falar, né? Ei, Vitória, prazer mais uma vez estar aqui com você, Fabiano também, e você que nos assiste, muito bom mesmo. Quero agradecer a todos vocês que contribuem com esse programa e compartilham também, né, com seus colegas, amigos e sócios aí das empresas que vocês trabalham. E com a gente hoje um convidado muito especial, porque além de empresário da contabilidade, sócio aí da Fiscotec, ele também é investidor anjo aqui da Conectábil e recentemente o Roberto tem aí propagado a marca da Conectábil nos eventos de contabilidade com a gente. Fabiano, bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Vitória, obrigado, Roberto, é um prazer estar aqui, contar um pouco da nossa história e saber que tem pessoas que contribuem com o meio e fazem evoluir os escritórios. O Roberto, nosso parceiro também, né, Vitória? Então, através das mentorias do Roberto, a gente tem evoluído bastante. Então, a gente está aqui, é um prazer. Vamos conversar, bater papo. Muito bom, né? muito bom. Obrigada. Fabiano, eu queria que você começasse contando um pouquinho aí da tua jornada como empreendedor, contasse um pouquinho da Fiscotec, né, para o pessoal entender o tamanho, o que vocês fazem lá, como que é a estrutura hoje. Top. Se eu voltar muito tempo, vocês vão descobrir minha idade. Então... eu comecei na Fiscotec muito jovem, né, com 12 anos. Então, hoje a Fiscotec tem 52 anos no mercado. Era do meu pai, né? Meu pai iniciou, foi em meados de 71, né? E eu participei um pouco do processo, muito pequeno, né? 71. Muito jovem. 71 que seu pai fundou. Fundou. Eu nasci em 75, então já estou entregando minha idade aqui. Hoje eu estou com 48. Então tem uma longa jornada aí, né? Eu estou com 33 anos de Fiscotec, aproximadamente. Muito bom. E a gente vem passando... entendendo todo esse mercado. Eu estou entendendo esse mercado, ainda estou entendendo, né? Apesar do tempo, né? Isso é importante porque a gente vai evoluindo, né, Vitória? A gente nunca sabe tudo. Né? E é importante, a gente vem nesse processo de liderar, né? De ser empreendedor hoje, né? Contábil, em outras áreas também, assim como no Conectábil. Né? E o mercado muda também. O mercado muda, sim, muda muito, né? E na minha época o mercado era totalmente diferente, né? Totalmente analógico, né? Totalmente físico, né? Então eu comecei nessa fase e passei por todas as etapas. Desde o Plano Real, né? Que eu já participava em 94, então eu vim caminhando por esse processo. Eu e o Rogério, meu irmão, meu sócio. Um beijo, Rogério. Beijo. Pode estar aqui. E a gente vem construindo isso juntos, né? O Rogério até brinca, nós somos os primeiros sócios, depois irmãos, né? Ele sempre fala isso nas palestras. Isso é muito, muito legal. Por quê? Porque a gente construiu junto esse processo. Né? O Rogério também muito jovem, na época ele tinha em torno de uns 13, 14 anos também, né? Eu sou um pouquinho mais velho que ele, não parece, né? Não parece. Mas ele vai ficar bravo comigo. E a gente vem trilhando isso. Na verdade, eu nem era para ser contador, eu era para fazer processamento de dados na época, né? Não era nem programação, olha só. E eu vim trilhando isso. Meu pai sempre forçou, né, a situação de eu ser contador e seguir, então foi inesperado essa conquista. E eu fico feliz hoje porque a tecnologia está dentro da contabilidade. Né? Então eu hoje consigo, mais do que nunca, né? Então eu consigo me satisfazer nas duas áreas. Né? Eu sou muito feliz sendo contador, né, sendo empresário contábil. E agora com a tecnologia eu fico louco, né? Eu fico vendo coisas e tal, e a gente vem evoluindo nisso, sabe, Vitória? Já há muito tempo a gente tornou a Fiscotec digital, hoje é 100% digital, né? Então a gente não depende de nenhuma área física, nem processo físico, né? Ele é praticamente todo digital. E a gente vem evoluindo. Né? Tirando essa parte de processo e digital, a gente tem o desafio da liderança com as pessoas, né? E hoje é um time de quantas pessoas? Hoje nós temos 25 pessoas no time, né? Entre contabilidade e BPO financeiro, fora eu e o Rogério, né? E hoje nosso grande desafio é desenvolver líderes, né? Porque a gente sabe que se não houverem
novos talentos, novas lideranças, a gente não consegue crescer. Né? Porque se depender só da gente, né, fica limitado. Né? Então, esse é um processo contínuo. A gente entendeu isso há pouco tempo, mais ou menos uns 6 anos, né? Que a gente veio estudando, a gente fez o coaching, né? O Executive Coaching, nós nos formamos em Master Coaching, eu, o Rogério. Primeiro o Rogério, depois eu. Você vê, eu sou mais velho que puxa a fila, né? Claro, O sempre. Rogério é fantástico. E a gente vem entendendo isso e entendendo que as pessoas são mais importantes do que o negócio. Né? Tudo o negócio, começa com gente, né? tudo. Se não tiver gente, você não consegue fazer nada. Sozinho você não faz nada. Eu até falei, não lembro se eu falei num episódio nosso aqui, Roberto, ou se eu tava em algum outro podcast, mas esses dias eu ouvi um termo que eu acho que faz muito sentido, né? Os negócios, eles não são mais B2B, B2B, B2C, B2C. É P2P, né? Que é people to people. Porque atrás de uma empresa, atrás de um CNPJ, atrás de qualquer coisa, hoje tem uma pessoa. E a gente precisa entender de gente pra entender de negócio. Não tem jeito. Exatamente. Isso está conectado tanto com o nosso time, quanto o nosso time com os clientes. Né? Porque se a gente entende de pessoas, a gente também entende dos clientes. Né? Isso faz sentido, porque através do Executive Coaching a gente aprendeu a questão do perfil comportamental. Né? Eu acho muito interessante, né, o Conectábil, quando a gente faz os recrutamentos, né, tem o fit cultural, né? Isso conectou muito com a gente. Né? Então, eu acho que é muito importante. Por quê? Porque você fala de acordo com o perfil da pessoa, né? É diferente você falar para um perfil executor, ou um comunicador, ou um analista. Então, você tem que entender esse processo para você se comunicar com as pessoas e as pessoas entenderem o que você quer passar, porque é o perfil de cada um. A gente tem batido muito nesse assunto aqui, de o quão importante é a gente... Não é que a gente vai deixar de olhar a parte técnica, né? Sim. Principalmente hoje o nosso episódio vai falar sobre desenvolvimento de líderes. A gente já falou em outro episódio aqui sobre liderança, mas muito mais como que você chega na liderança. Sim. Hoje a gente quer focar em como que a gente desenvolve o líder Sim. que já está lá. Mas o quanto é importante a gente, como líder, olhar para a parte técnica, sim, é importante, mas olhar também por outro ângulo, porque até pra gente ensinar o técnico, a gente entender como que a pessoa como ela se comporta, como ela aprende melhor, como ela se desenvolve melhor. Então, tudo isso faz parte de uma estratégia também, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Não é mais o papo de RH, o mimimi. É estratégia. Se você quer ver número, quer ver resultado, então você precisa cada vez mais olhar pra gente. Exatamente. Muito bem, muito bem. E aí, eu queria entender... Vocês estão rindo de mim. E também, eu acho que complementando, né, Vitória? Eu acho que o que a gente tem que entender é... A gente evita perder talentos quando a gente entende isso. Porque a gente entende o perfil e aloca esse perfil de acordo e não perde talentos. Exato. Porque às vezes a pessoa não se dá bem num tipo de trabalho, só que ele se dá muito bem no outro tipo de trabalho. Entendendo isso, a gente não perde os talentos. Né? A gente consegue aproveitar e colocar na posição certa. Alocando na posição certa. Né? Exato. É você falou que você começou muito cedo já na empresa do teu pai. Então, eu imagino que como referência de gestão de pessoas, você teve ali o seu próprio pai. Sim. Como foi isso? Você teve que olhar pra fora em algum momento e trazer outro tipo de referência pra você? Como foi sua construção como líder? A liderança do meu pai era muito caseira, né? Familiar. Os papéis se confundiam, assim, alguns? Eu me emociono um pouco, né? Porque... É pai, né? Pai. Mas a liderança dele era assim. Eu mando e você faz. É mais ou menos assim. Então, por tempos, nós fizemos isso. Né? Então, 6 anos que a gente começou a estudar, enfim. Tomar uma água, tá? Fica à vontade. Tranquilo. Até eu perdi a voz. Por causa disso. Toma uma aguinha também que melhora. Toma uma Pronto. água. Então, o processo do meu pai, a referência, né, Vitória? Então, a gente teve essa referência. Só que a gente percebeu que essa referência, ela tinha que ser mudada.
né? Porque não fazia sentido em tempo moderno, tecnológico e desenvolvimento de pessoas ter o mesmo comportamento. O que é importante, acho que a gente falar, é que até algum momento funcionou, porque a Fiscotec está presente há muitos anos. Sim, então, funcionou. Só que foi bom essa cabeça de vocês também, de olhar para isso e ver que em algum momento deveria ser reconstruída, digamos assim. Teve um momento que me marcou muito, que eu e o Rogério, uma época, a gente estava insatisfeito com o time, a gente achava que era o time. Né? O que a gente fez? A gente mandou todo mundo embora. Todo mundo embora. Ficou eu e o Rogério. Eu lembro que eu tinha 3 meses. Eu tenho uma mesa do DP, do contábil e do fiscal. E ainda fazia administração de condomínios na época. Então, nesse momento, a gente percebeu que a gente precisava mudar alguma coisa. Né? Mas não tinha muita referência, né, de como mudar, o que fazer. E nós fomos buscar. A gente fazia terapia, né, porque na época era terapia, e aí entender esse processo. A gente começou a amadurecer e entender. Estudando, e aí começou. Na verdade, esse estudo não começou em 6 anos. Começou, eu tinha 24 anos, mais ou menos. Né, 25 anos. Por alguns acontecimentos familiares. E a gente foi começando a mudar isso. Depois desse momento que a gente trocou o time todo, a gente começou a fazer diferente. Né? E aí começou a entender. E é um processo, né, Vitória? É difícil você ter uma referência e depois você... Né, mudar esse comportamento, né? Todo comportamento com referência ele é muito forte, né? Muito marcante. Né? Eu ainda tenho alguns comportamentos hoje que ainda são resquícios dessa referência, né? E eu me observo muito, né? Para não ter o mesmo comportamento, né? Por exemplo, centralização de tarefas, né? Meu pai era super centralizador, né? E hoje... De 3 a 4 anos para cá, eu vim me afastando da operação, e aí formando os líderes, e aí começou esse processo muito interessante. Né? E é um processo que ele é lento. Né? Não é um processo rápido do dia para a noite, mas é uma construção. Né? Além de ser estratégico, é uma construção de um processo e você adquirir novas referências. Né? Então, conhecemos outras pessoas, né? A gente vem conhecendo novas pessoas, novos líderes. Né? O Roberto também é uma referência para nós. Né, nessa questão, a Vitória agora, né, a gente conhecendo ela melhor também. Então, eu acredito que esse contato e essa troca de ideias vai fortalecendo e vai mudando nosso comportamento e nossa referência, né? Isso é importante. E como líder é fundamental. Sem dúvida. Exato. É fundamental. E até trazendo para um outro assunto atual, esses dias eu estava discutindo sobre isso. A comunicação e o acesso que a gente tem à informação, ela fez o mercado de trabalho mudar de uma forma drástica. Então, não é que as pessoas hoje estão mudando de emprego muito rápido. Sim. É que antes a gente não tinha acesso à informação. Sim. Então, a pessoa entrava numa empresa e ela passava 10, 15, 20 anos na mesma empresa, porque a única referência que ela tinha de empresa era aquela empresa. Então, para ela estava tudo ótimo, era aquilo que existia de trabalho e tudo certo. Hoje em dia você entra numa empresa e aí você começa a olhar LinkedIn, você começa a olhar rede social. Aí a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então você entra lá e tem uma outra empresa que tá dando um treinamento XPTO muito legal. Aí um outro que posta o bolo do aniversariante do mês. Aí o outro que não sei o que. Aí você começa a olhar e falar... Festa de Halloween. Ah lá, na empresa dele tem, na minha não tem. Na dele tem, na minha não tem. Aí começa a olhar e ver que existem outros mundos que não é bem o que você imaginou que era ali a tua empresa. Então acho que isso funciona também para a questão da liderança. A gente tem um líder e a gente antigamente olhava para aquele líder como referência. Eu tive isso, eu trabalhei no escritório de contabilidade, que eu tinha uma chefe que a cabeça era completamente outra. Então, assim, eu só podia almoçar com ela. Eu lembro que essa pra mim hoje, eu só podia almoçar com ela. Eu não podia me relacionar com outras pessoas. Por quê? RH tem muita informação confidencial, então RH não pode se relacionar. Olha que pensamento analógico esse, porque hoje é completamente o contrário. O RH estratégico, ele tem que se relacionar com as pessoas, ele tem que entender as pessoas. E a minha chefe não, ela proibia, eu só podia almoçar com ela. E aí eu tinha aquela referência. Quando eu saí daquela empresa pra ir pra uma outra empresa que tinha uma mentalidade completamente diferente, eu achava até bom demais pra ser verdade. Eu falava, esse povo aqui é meio esquisito, esse povo aqui muito sorridente. Eles falam que eles são felizes trabalhando, tem alguma coisa esquisita nesse lugar. Será que dá pra ser assim? E será que dá pra ser simpático? Será que dá pra almoçar junto? Então, acho que a gente, com a comunicação, começa a ter um olhar de mundo diferente do que a gente tinha antes. Sem dúvida. E eu queria entender um pouco quem pode ser líder hoje na Fiscotec, assim, como que vocês olham para uma liderança e entendem que aquela pessoa
pode ser um potencial líder para vocês? Hoje na Fiscotec nós montamos um projeto anual, então trimestralmente nós fazemos os feedbacks e aí a gente verifica, tem todos os quesitos que as pessoas sabem, né, que elas têm que cumprir, seja técnico, desenvolvimento pessoal, do trabalho, né, pelos processos, pelo cumprimento das metas. Então, atividade física, né, saúde. Então, a gente não olha só o técnico, né? Eu acho que, na verdade, a gente olha menos o técnico, porque o técnico, tem cursos técnicos, né? As pessoas aprendem. Agora, o mais desafiador é engajar as pessoas nos projetos e nos processos. Então, nós fazemos uma análise, né, feedbacks, e entende o que eles estão fazendo e como eles estão lidando com essas informações que a gente passa. Olha, é importante fazer uma atividade física, né, para você ter mais exposição, né, para você ter uma saúde melhor. Então, tudo isso faz parte do projeto e é trimestralmente. A gente faz esse check, né? Então, isso entra feedback, entra toda a parte de processo. Apesar que processo nós temos... Os nossos departamentos têm os líderes, né? Então, tem o time operacional e tem os líderes do departamento pessoal, do departamento contábil e do fiscal, né? Nós desenvolvemos ele. E como nós chegamos até eles, né? Como que a gente descobriu eles? No comportamento. Né? No comportamento. Porque antes de ser, né, sócio, por exemplo, você tem que viver aquele processo, né? A gente já vê o comportamento da pessoa. Olha, a pessoa se comporta como um sócio ou se comporta como... Caiu a caneta, né? Opa, tem alguma coisa pra gente ver? Tem alguma coisa pra gente analisar? O que eu posso te ajudar? Então, eu acho que o comportamento, Vitória, hoje fala mais do que o técnico. Né? A gente observa muito isso. Né? O técnico a gente desenvolve. Né? Aprende. Aprende, claro. É só estudar. Mais rápido. Agora, o comportamento, como a gente falou de referência, né? Como é difícil a gente mudar nosso comportamento através das referências, e eles também têm a deles, né? Então, o que a gente faz lá? A gente entende quais são os sonhos, porque a Fiscotec tem um sonho em comum, né? Tem um propósito, tem um objetivo. Só que cada um deles tem um sonho particular, né? Então, a gente entende qual é o sonho de cada um, e assim, através da Fiscotec, né? Fazendo todo esse processo de melhoria da qualidade de vida, é que eles conseguem chegar no sonho deles. Né? Eles entenderem isso. Isso é uma forma de reter os talentos. Né? Porque eles compram realmente a ideia e quem está engajado fica. Quem não está, realmente, através desse cheque que a gente faz. Né? Eu acho que até uma dica de pergunta para fazer num processo seletivo, você, empresário da contabilidade, RH de contabilidade, gestor de contabilidade, que é qual que é o seu sonho, porque não adianta você contratar alguém que o sonho dela é completamente discrepante com o sonho da empresa. Então, por exemplo, eu entrevisto muita gente que fala assim, o meu sonho é morar fora. Daí eu falo, legal, e quando, né, assim, como que você tá se planejando para isso? O ano que vem. Ótimo, mas não vou te contratar, querido, porque eu não tô contratando alguém pra ficar aqui um ano e cair fora. Claro. O meu sonho é virar chefe de cozinha. Lindo, maravilhoso, mas hoje eu não tenho uma vaga de chefe de cozinha e nem no futuro eu terei. Então, é um ano a menos, eu brinco assim, então se você ficar aqui um ano, é um ano a menos que você tem correndo atrás do seu sonho. Vai atrás do seu sonho. Claro. Então, eu acho que é importante esse alinhamento de expectativa pra entender onde que a empresa vai conseguir colaborar com esse outro sonho. Então é muito legal. E outra, o sonho não precisa ser necessariamente um sonho profissional, Ele pode ser um sonho 100% pessoal. O meu sonho é dar uma casa pra minha mãe, pro meu pai, é levar a minha família pra viajar não sei aonde. Lindo, maravilhoso. Esse sonho eu posso colaborar, porque você vai entrar, você vai ter uma boa remuneração, você vai ter possibilidade de crescimento, de desenvolvimento. Eu quero ver você realizando seu sonho, eu vou te ajudar. E isso aconteceu comigo. O meu slogan, o Sim Muda Tudo, ele tá totalmente relacionado com a minha vida pessoal. Então, no meu trabalho, quando eu tinha 17 anos, eu entrei numa empresa, que foi a empresa que mudou a minha vida.
E eu tinha um café com o presidente. Assim que entrava, todo mundo tinha um café com o presidente. E eu tinha uma referência completamente torta. Então, quando eu recebi um convite lá, café com o presidente, eu falei, o que esse homem quer falar comigo? Vai me demitir na primeira semana, né? O que esse homem vai falar? Aí eu sentei no café com ele, já assim, tinha ensaiado. Eu li todo o material de onboarding lá, as regras da empresa, o DNA da empresa. Eu falei, ele vai fazer pergunta, ele vai fazer pegadinha comigo. Vou decorar esse negócio, eu vou botar tudo na ponta da língua. Enfim, não era nada disso. Ele me perguntou aquele dia assim, Tora, qual que é o seu sonho? E aí, na época, eu falei assim, eu quero estudar administração. Aí ele falou, em qual faculdade? Aí eu falei, na Mackenzie. Ele falou, então você vai estudar. Daí eu falei assim, não, você não entendeu o que eu falei. É o meu sonho, mas eu não tenho nem dinheiro pra pagar mensalidade e nem conhecimento pra entrar, porque eu já tinha prestado vestibular e não tinha passado. Daí ele falou assim, eu não perguntei como, eu perguntei qual é. E aí o como a gente vai descobrir junto como fazer. Enfim, eles pagaram meu cursinho, me ajudaram com todo o suporte do mundo, eu consegui uma bolsa 100% e eu estudei administração na Mackenzie. Então eu realizei o meu sonho. E naquele dia você ficou na empresa? Eu fiquei 4 anos. E ele foi um instrumento, né? E assim, até hoje, ele foi o cara que entrou comigo no meu casamento na igreja. Eu convidei ele pra entrar porque ele foi uma referência de pai pra mim, assim. Sim. E aí eu falo, a conta dele fechou, com certeza fechou, porque eu era a pessoa que trabalhava de domingo a domingo, não pedia pra receber mais por isso, eu queria, assim, me doar de volta, porque eu tava recebendo muita coisa boa estando lá. Então, ele fez, obviamente, uma coisa importante pra mim, mas ele investiu em mim, porque o contrário aconteceu muito, e até hoje, inclusive, eu faço coisas pra ele faz coisas pra mim, a gente se ajuda, a gente se apresenta a pessoas, a gente se conecta, hoje a gente virou grandes amigos, mas é uma conta que fecha, que eu acho que as pessoas precisam entender, de novo, não é caridade, não vai entrar no teu budget esqueci, agora fugiu a palavra, de doação, não é nada disso, é investimento, assim. Investimento. Se é uma pessoa que vale a pena, com certeza a tua conta vai fechar no futuro. Concorda comigo? Com certeza. O problema é que o pessoal contrata errado. Contrato errado. Sabe o que acontece? Você tem medo. Tem medo de investir nas pessoas e as pessoas irem embora. Porque mas se você faz na pessoa errada, também pode dar muito errado. Sim. Contrato errado, vai gastar muito. Faz na pessoa errada. Às vezes cobra de uma forma que não é o ideal, né? Porque não conhece o perfil. Às vezes, uma forma que você fala diferente para uma pessoa que tem um perfil e você falou pro outro perfil, a pessoa vai se sentir totalmente... Exato. Né? Não reconhecida, né? Então aí o que acontece? Você acaba perdendo mesmo. Então se você faz esse processo, você engaja as pessoas de acordo com a característica... Com a expectativa do outro, né? Porque é o sonho, né? Então, que nem ele mexeu com o seu sonho, ele Exato. entendeu o seu sonho. Né? E aí o que te movimenta? O que faz você acordar todo dia? Seu sonho. Seu sonho. Exato. Né? Então isso engaja, isso, né? Então na Fiscotec a gente tem exemplos... Eu digo 90%, né? Porque 10% não deram certo, né? Por quê? Porque elas não engajaram e talvez elas não tinham um sonho definido, né? Então, o que eu tô fazendo aqui, né? Não faz sentido. Eu vou mudar. Não tem problema. A gente fala, pode ser sincero e não tá disposto, porque a gente fala muito na Fiscotec assim, né? Você tá disposto a fazer? Você tá disposto a pagar o preço? Né? Se você falou, você faz. Né? Porque assim, eu falei, mas não pensei de novo. Não, assim... E a gente analisa isso muito bem, né? Então, falou, faz. Eu vou entrar num projeto, vou ser líder de um projeto, então faz. Por quê? Porque se você não fizer, isso pode te prejudicar. Né? Não no sentido de ser... punitivo. Mas no sentido de ter responsabilidade, né? No sentido de falar, não, se você cumprir o teu papel, nós vamos cumprir o nosso. Aí tá tudo certo. Isso é uma troca, né? Antigamente era diferente, né? Você faz assim e eu tô mandando... Não tem isso, né? E o trabalho, ele parou de ser visto como um commodity, né? Antes a gente até usava o termo mão de obra. Ninguém mais quer contratar a mão de ninguém quer vender a sua mão, né? Agora as pessoas trabalham por propósito, A pessoa quer entender qual que é seu papel ali no... Tem algumas palavras que estão fora de uso, né? Emprego, né? Funcionário, é meu funcionário, não é meu colaborador, é meu funcionário. Ele não colabora com a empresa, ele só tem uma função. Faz o que eu mando. Né? Emprego, eu quero um emprego, quer um trabalho. E tem uma palavra que eu, esses dias, falei que eu vou fazer um baixo assinado pra gente tirar também, que é a retenção. Porque pensa na palavra retenção de talentos, é o termo que a gente tem hoje dentro de RH. Só que ninguém gosta da palavra retenção.
você vai reter o seu dinheiro, você vai reter líquido. Ela é sempre usada num termo negativo. Sim. E ninguém como pessoa também quer ser retido em lugar nenhum. Não, Então a gente tem que ser precisa... livre, né? Não Aliás, retido. vou até subir aqui, gente, ó. Se você tem uma palavra melhor pra gente usar pra esse termo retenção de talentos, coloca aqui nos comentários. Engajamento. Exato, as pessoas elas precisam estar engajadas a ponto de não quererem sair, né? A palavra só não tem a voz. Olha lá, ó, pra quem não entendeu, o Roberto falou que ele tem a palavra, só não tem a voz. Mas a gente vai traduzindo ele aqui na conversa. A gente vai ajudando. A gente vai tranquilo. ajudando. Eu sei que ele tá desesperado às vezes pra falar, mas... Meu sonho é ter voz de novo. O seu sonho é ter voz de novo, exatamente. Fabiana, a gente ouve muito as pessoas falando que elas não deixam a empresa, elas deixam os líderes. Você concorda com isso? Como que vocês fazem até pra desenvolver a própria liderança de vocês para que isso não aconteça? Então, Vitória, eu acho que isso está muito conectado à cultura da empresa, os valores da empresa, né? Se as pessoas, se você como líder, né, tem valores bem definidos, a cultura, e as pessoas estão de acordo com os valores, porque não adianta você contratar uma pessoa que... Entendeu? Então, eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito que sim. Né? Por exemplo, pode mudar o CEO de uma empresa, mudar os valores da empresa, mudar a cultura da empresa, com certeza. E as pessoas que tinham essa referência de outros valores, elas não vão estar mais conectadas com aqueles valores que foram alterados. E aí as pessoas se desconectam. Né? Então, ela não se desconectou da empresa, ela se desconectou da forma e da cultura e dos valores da empresa. Então, os valores são referências muito fortes. Né? Nós, como líderes, como gestores, né? Como empreendedores, a gente tem que entender esse processo. Né? E cultivar a cultura. É meio... Exato. Né? É clichê, mas é verdade. Clichê, mas é verdade. É verdade, é verdade. Cultivar a cultura. Como falar de outra forma. Né, a cultura não, é assim, os valores são esses são. Então, enfatizar sempre isso, né? Dar o treinamento para os líderes e os líderes para os operacionais, ou seja, outras funções abaixo deles, né? Que engajem as pessoas. Então, na Fiscotec eu sinto muito isso, sabe? E você sabe que é uma coisa muito interessante? Dá mais... Eu faço venda, né, também no escritório, eu que vendo para clientes, isso me dá mais segurança de vender, né? Porque eu sei que meu time está engajado e quando eu vender para algum cliente, né, eu digo vender para fechar um contrato, né, consultoria e tal, enfim, eu sei que meu time vai entregar, né? Então isso dá muita confiança para mim, diferente de aqueles pessoas que não estão engajadas, não estão de acordo com os valores da cultura, Sim. não vai entregar. Né? E aí você fica o quê? Você fica inseguro de vender, e aí é uma consequência. Você fica inseguro de entregar, você fica inseguro de crescer. Exato. Né? E isso é um processo mental. Né? Às vezes você não está pensando nisso, mas a insegurança que está por trás disso está refletindo lá na frente. Entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e se você quer crescer, cuida do seu time. Porque cultura e valores, isso é fundamental. Eu vi que lá no site de vocês falam que vocês têm um produto de executive coaching, né? Sim. Queria saber como que vocês com a mentalidade de contador foram procurar uma formação que você já disse aí como coaching e se vocês realmente têm isso como produto, se outros empresários, inclusive da própria contabilidade, pode procurar vocês para saber um pouco mais sobre isso. Sim. Nós fizemos a formação de Executive Coaching, foi um start, né? Eu acho que foi um start de mentalidade, de conhecer novos processos, entender de pessoas. Porque Executive Coaching, ele é sobre você, né? Eu não falo sobre mim. Quando eu estou fazendo uma mentoria de coaching, eu falo sobre você. Então, tudo é sobre a pessoa, né? Então, isso é um processo de entender as pessoas. Né? Se eu estou focado em você e quero entender você, não é sobre mim. Eu não tenho que falar nada sobre mim. Então, nós fazemos esse processo, nós damos sim. Se tiver algum interesse, nós fazemos com certeza. É que o coaching nós implantamos no processo. Né, Vitória? Então, tanto o processo do time quanto o processo de clientes. Do cliente. Porque assim, onde você está hoje? Eu estou assim. Faz um diagnóstico. Onde você quer chegar? Então, existe um caminho para percorrer, não existe atalho ali. Então, o coach, ele deixa muito claro esse processo, entendeu? Ele ajuda, as ferramentas do coaching ajudam muito a gente a ter clareza no caminho e no processo. Então, ajudar o cliente, assim como ajudar o time a ter clareza, torna o processo mais fácil, mas não tem atalho.
Então, existe um caminho a ser percorrido. E a gente põe os checkpoints. Os checkpoints, exatamente. Legal. E aí valida e continua. Valida e quando, opa, aqui não tá de acordo, volta. Seu propósito é esse mesmo? Seu processo volta de novo e aí continua o caminho. Ah, vamos parar por aqui. Tá tudo bem. Não tem problema. A gente não tem como julgar, né? Eu acho que sem julgamento, né? Exato. Eu acho que aí nesse ponto a gente aprendeu muito, né? Não tem julgamento de certo ou errado. Tem de propósito, tem de caminho a ser percorrido, de objetivo. De momento. De momento, exatamente. Legal, então fica uma boa dica para você que é líder. E aí eu acho mais legal ainda por vocês já serem contadores, já entenderem da dor, do processo, de como as coisas funcionam. Você que é líder e quer saber um pouco mais sobre se especializar, melhorar como líder, como um executivo, procura lá a Fiscotec também para saber. Roberto, que tá procurando Tô procurando voz. minha voz, que eu não sei onde vai parar. Fabiano, eu queria te agradecer. O tempo passou muito rápido. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Nossa, demais, né? Eu nem esperei que acabar. Pois é. Para as pessoas te encontrarem, qual que é o site da Fiscotec? O site da Fiscotec é www.fiscotec.com.br. Nosso Instagram é @fiscoteccontabilidade. Legal. E lá a gente tamo junto acompanha aí para vocês. montar projetos, fazer coaching, né? Eu digo que nosso negócio não é fazer contabilidade, é desenvolver pessoas. É muito bom quando a gente conversa com gente que tem esse brilho no olho, que a gente tem pro mercado, quando sai do coração. A gente tem encontrado, acho que muita gente aqui nessa mesa, assim. E isso deixa o coração quente, porque a gente entende que esse mercado ele tem um futuro brilhante ainda, que ele só tá começando, que a gente tem falado muito isso, os jovens precisam entender que a contabilidade, ela tem muita coisa pela frente, um desafio lindo, tem muita inovação para esse mercado, tem muita empresa legal para se trabalhar, vocês têm acompanhado muitas, né, aqui nessa mesa, então tem muita coisa importante. Muito obrigada por você ter topado, tô muito feliz, acho que tem uma conexão incrível, parabéns pela tua história, pela história da Fiscotec. É muito legal ver uma empresa que é familiar. Sim. E ver o quanto vocês se dão bem, a sinergia que vocês têm e o quanto a mentalidade do mercado, né, já tem mudado e vocês são grandes responsáveis por estar, de fato, mudando a cara desse mercado. Só tenho a agradecer pela oportunidade, né, de a gente falar um pouquinho do nosso case, da nossa empresa, o que a gente conhece, o que a gente faz. E tamo junto, mais do que nunca, né? E ainda acreditando no nosso negócio, apoiando a gente nesse projeto também. Gente, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Gente que Conta e eu aguardo você no próximo. Até lá!